Recentemente, lá no meu Instagram, @davidjan_, inclusive fica o convite para você me seguir lá, eu abri caixinha de perguntas e recebi a seguinte pergunta: qual é o melhor momento para fazer o primeiro ciclo? Nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião, falar o que eu acho sobre o primeiro ciclo, se tem um momento mais adequado para ciclar ou para ter contato com recursos ergogênicos ou não, né? Então já clica no like, se inscreve no canal porque você me ajuda muito a crescer e também peço para que você deixe a sua opinião aqui. Para você, existe algum melhor momento para se ter contato com recursos ergogênicos? Bora discutir um pouquinho isso aqui nos comentários. E vamos lá para o vídeo. Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou ser bem didático. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo, né? O que seria um ciclo e explicar algumas coisas que vão ser importantes para responder essa pergunta, tá? Então é muito importante que você assista desde o que eu vou falar aqui para você entender. Por mais que você já saiba mais ou menos do que se trata um ciclo, é importante que você assista isso aqui para você entender qual é a resposta para essa pergunta, né? A minha opinião vai ser pautada no que eu vou falar aqui. Então vamos lá, quando a gente fala de um indivíduo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né, que vai ter esse primeiro contato com esteroides anabolizantes. Vamos colocar no caso de um homem, né, que fica mais fácil. Ele tem aí então os níveis de testosterona dele, fisiológicos, variando de 300 a 900 nanogramas por decilitro. Claro, assumindo que esse homem está numa condição saudável, que ele não está com nenhum problema. Então a testo dele vai ficar mais ou menos nessa faixa. E aí quando ele vai fazer um contato com esteroides, ele vai fazer a administração de testosterona exógena, né? Ele vai fazer para quê? Para ter um aumento de performance, para ter um benefício estético. E aí a testosterona dele, ele vai jogar para casa de 2.000, 3.000, 4.000 nanogramas por decilitro, por exemplo. Pode ser um pouquinho para mais, pode ser um pouquinho para menos, a depender, claro, das drogas e das dosagens também que esse indivíduo ele vai escolher. Beleza? E aí, então, ele vai fazer um ciclo de 8, 12, 16 semanas, né? Os ciclos, geralmente, eles ficam nessa faixa de 8 a 16 semanas, então ele vai ficar com a testo alta durante esse tempo, vai conseguir ter mais facilidade para ganhar massa muscular, também um pouquinho mais de facilidade para perder gordura, e aí, a partir do momento em que ele interromper o uso, ele vai ter um probleminha. Qual que é esse probleminha? O eixo HPT dele vai estar inibido. E por que essa inibição acontece? Porque se ele tem a testosterona dele natural e aí começa a vir uma testosterona de fora, o corpo dele entende que ele não precisa mais produzir testosterona, certo? Isso aí é uma coisa óbvia. E aí o eixo dele no final dessas 8, 12 ou 16 semanas pode estar completamente inibido, então sem produzir nada de testosterona, ou então pode estar parcialmente inibido. Porém, devido ao tempo mais prolongado, também a depender das drogas, das dosagens escolhidas, vai estar muito prejudicado, né? Então provavelmente a produção dele vai estar bem próxima de zero, se não estiver completamente zerado. Passando esse período do ciclo, ele vai fazer o que a gente chama de TPC, que nada mais é do que a terapia pós-ciclo. Então ele vai fazer o uso de alguns medicamentos, comumente o que mais é utilizado é tamoxifeno, clomifeno, justamente para quê? Para acelerar esse processo de recuperação do eixo. Então, de repente, ele levaria 3, 4 meses naturalmente para ter essa recuperação da produção hormonal, mas com esses medicamentos ele consegue encurtar um pouco esse tempo. Às vezes, com coisa de um mês e pouquinho, ele já vai conseguir voltar para níveis aceitáveis de produção de testosterona. No entanto, durante esse mês que ele fica sem produzir testosterona, a gente tem um problema grave, que é o seguinte: o estradiol ele tende a estar mais alto. O estradiol, que naturalmente é um hormônio mais presente no organismo das mulheres, né? E com a testo embaixo, o estradiol em alta, ele pode ter alguns problemas aqui, como por exemplo, uma queda de libido, ele tende a ganhar mais gordura nesse processo, inclusive perder massa muscular. Então, diria que é praticamente impossível o cara conseguir segurar todos os ganhos que ele teve ali durante o ciclo. Então ele ficou 8, 12, 16 semanas, ganhou, por exemplo, aqui 4, 5 quilos de massa muscular nesse período. Na TPC, ele vai perder boa parte desses ganhos, se não todos esses ganhos, por mais que ele esteja fazendo a TPC de forma correta. Lembrando que quanto mais treinado um indivíduo é, maiores as chances dele ter essas perdas durante a TPC.
Quando o cara ele não é tão treinado assim, a gente está falando de um iniciante ou mesmo de algum intermediário que não tem tanta massa muscular, ele tem uma facilidade maior para manter aquela massa muscular, tá? É importante você ter isso em mente. Então agora que a gente já entendeu como funciona o ciclo, a gente vai pensar aqui então, qual que é o melhor momento para a gente fazer o primeiro ciclo, né? E a resposta que eu te dou, vou falar aqui com base na minha opinião, tá bom? É que não tem melhor momento para fazer primeiro ciclo. Mas calma, fica nesse vídeo que eu vou explicar para você didaticamente o porquê que não tem, né? O porquê que é uma coisa que vai depender de você. Vai depender do melhor momento que você acha que é necessário, a depender também da sua realidade, tá? Na verdade, eu só vejo um caso em que é completamente desnecessário fazer um primeiro ciclo, que seria nos primeiros meses em que o indivíduo está praticando musculação. Até porque nos primeiros meses ele não vai ter tanto ganho de massa muscular assim. Geralmente ele está aprendendo a treinar. É muito mais importante nos primeiros meses que o indivíduo ele foque em aprender a execução dos exercícios, né? A ter aquela conexão músculo-mente, a ter o aprendizado neuromotor, do que focar já em ganho de massa muscular. Isso aí vai demorar um pouquinho, né? Então no começo a principal coisa que acontece é o aprimoramento da capacidade neuromotora e também o ganho de força, né? Você consegue progredir muito rápido as cargas nas suas primeiras semanas de treinamento. Mas beleza, então assumindo um cara que já tem 6 meses de musculação, então ele já tem ali algum contato com a musculação, já sabe fazer a execução dos exercícios. Se esse cara fizer um primeiro ciclo, ele pode acelerar um pouquinho os resultados dele, né? Então aquilo que de repente ele levaria 1 ano para ganhar, ele pode encurtar para 3, 4 meses. Depois, mesmo que ele faça uma TPC, perca parte desses ganhos, ele acelerou esse processo. Ele não vai perder, dificilmente ele vai perder completamente tudo que ele ganhou, né? Justamente por ele ser um iniciante, assumindo que ele teve boas condutas na TPC, tanto de treino quanto principalmente de dieta. Só que aí a pergunta que a gente tem que fazer para esse cara que tem 6 meses de musculação é: por que acelerar o que você teria em 1 ano, naturalmente, para você ter em 3 meses, né? Qual que é a necessidade disso? Aí a gente entra aqui numa outra questão que é datas. Então, às vezes, esse cara, ele tem 6 meses, mas ele quer porque quer, que colocou na cabeça, chegar no verão, né, daqui a 6 meses, com um físico um pouquinho melhor do que ele estaria naturalmente. Então, para ele, pode ser que faça sentido ele fazer esse primeiro ciclo para poder chegar no verão que ele quer. De repente, ele cismou que vai fazer uma viagem de navio, vai para a praia, vai com alguma situação de exposição e ele quer estar melhor. De repente, para ele, essa realidade de fazer um ciclo, mesmo com 6 meses de treino, possa ser interessante, né? Pode ser algo inteligente, lógico, desde que ele assuma que ele vai fazer uma troca, né, de saúde por estética, beleza? A gente pode também pensar no caso de uma pessoa que precisa estar bem para alguma data específica para fazer algum evento, mesmo que seja profissional. Então, por exemplo, atores de filme. Às vezes o cara ele não tem aquele super contato com musculação, treina ali de vez em quando e tal, mantém um físicozinho mais ou menos ali, só que ele tem uma gravação para fazer daqui a 3 meses. E ele precisa ficar mais forte. É muito comum você ver às vezes um ator que acabou de fazer um filme, então o cara tá lá magrinho, fez o papel, sei lá, de um morador de rua, né, no filme. Depois de 3, 4 meses ele tem uma outra gravação em que ele vai interpretar um super-herói, por exemplo, então ele precisa estar mais forte. O único meio dele conseguir esse físico em pouco tempo é se ele tiver um contato com esteroides, né, de 3, 4 meses. Então ele faz o ciclo, faz as gravações dele, quando ele encerrar a gravação, ele faz a TPC. Então não importa se depois na TPC, que já passou a gravação, ele vai perder massa muscular, ele vai ganhar gordura, isso aí não faz diferença nenhuma. Ele já gravou o filme, ele já cumpriu o papel profissional dele, então por isso a missão dele foi cumprida, né? O pós acaba não importando tanto. Então nesse caso aqui valeu a pena o cara fazer um ciclo para exercer ali algo da profissão, tá bom? Por outro lado, tem algumas pessoas que falam, não, o melhor momento para você fazer o primeiro ciclo é aquele momento que você já está próximo do seu limite natural. Não, definitivamente esse não é o melhor momento para fazer o primeiro ciclo. E por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, quando nós estamos ali próximos, mais ou menos, do que seria o nosso limite natural, eu particularmente não gosto muito, né, dessa expressão limite natural, porque eu acredito que a evolução ela sempre possa acontecer, mesmo para indivíduos naturais, embora depois de anos ela seja extremamente lenta, tá? Mas quando você já está ali, né, num limiar, que você dificilmente consegue ganhar qualquer coisa de massa muscular, você ter a ilusão de que você vai fazer um ciclo de 8, 12, 16 semanas e depois você vai segurar isso aí,
como eu já disse, é completa ilusão. Você não vai conseguir fazer isso. Isso porque você vai passar do que seria esse limite natural e depois no cenário de TPC é possível que você fique pior do que você estava antes, né? Por quê? Porque você já é um indivíduo avançado, você já tem uma massa muscular legal, uma massa muscular relevante. Então você ter esse contato de 8, 12, 16 semanas e parar o uso, você vai regredir tudo que você ganhou, tá? É muito comum pessoas que ficam nessa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e não entende por quê. Então, nesse caso, dessa pessoa que já está próxima do limite natural dela e ela quer ultrapassar esse limite e sustentar isso, a opção mais viável seria fazer um blast and cruise, que seria, então, ficar fazendo uso contínuo de hormônios, né? O período de blast seriam os períodos de ciclo, em que ele colocaria a testosterona dele para 3.000, 4.000 nanogramas por decilitro, e depois de 8, 12, 16 semanas ela entraria em um cruise. Então ela usa uma dosagem de testosterona que vai colocar ela um pouquinho acima dos níveis fisiológicos, na casa de 1.000, 1.500, ou de repente se ela optar por ficar em níveis fisiológicos, ela também pode fazer até por uma questão de preservar mais a saúde. Aí aqui nesse cenário de blast and cruise, no cruise é muito mais possível que ela consiga sustentar aquilo que ela ganhou no blast do que se ela fosse fazer uma TPC. Mas também a gente não pode esquecer que tem pessoas que às vezes estão ali no limite natural, elas querem um físico acima do limite natural, mas só por um período curto de tempo. Pode ser no caso de um ator que já vem ali treinando, vem com um físico bom, ele quer estar acima só para gravação, ou mesmo na pessoa que quer viajar, quer ir para a praia e tal. Então também não julgo, né? Mas desde que nesse caso, então, tanto o ator quanto a pessoa que vai para a praia, que já estão próximos do limite natural, aceitem que vai ocorrer regressão ao interromper o ciclo depois que passar a TPC. Então, respondendo à pergunta, qual é o melhor momento para fazer o primeiro ciclo? Não tem, né? O único caso que realmente eu vejo que é contraprodutivo é o caso do iniciante. Então ele passou de 6 meses, 1 ano de treino, qualquer momento pode ser um momento para fazer um primeiro ciclo, desde que a pessoa entenda as condições que ela está, né? Desde que ela entenda que ela pode ter uma regressão depois e que quanto mais treinado, maiores são as chances dessa regressão acontecer. Lembrando que se você tem interesse de fazer um ciclo ou de entrar para um blast and cruise, a melhor coisa que você pode fazer é buscar a orientação de um profissional, buscar a orientação de um médico. Não necessariamente um médico que vai te prescrever algum tipo de droga, mas que ele vai acompanhar os seus exames e que vai fazer com que você siga esse caminho harmonizado da forma mais segura ou então menos arriscada possível. Se você discorda da minha opinião, também pode deixar aqui nos comentários, falar o porquê que você discorda, se concorda, também deixa aqui. Clica no like se você ainda não clicou, se inscreve no canal e esse foi mais um vídeo informativo do David A. Diria que um vídeo de opinião do David A para vocês.